Olá, boa noite. Vamos convidar aqui a nossa convidada de hoje. Oi, Patrícia. Oi, Agnaldo, tudo jóia? Oi, Elton. Sejam todos bem-vindos. Oi, Luciana. Hoje temos um assunto muito importante, né, para conversarmos sobre a educação. Estou esperando a Mara entrar aqui. Hoje a gente vai conversar com a Mara, pedagoga, coordenadora pedagógica de uma escola aqui de Cuiabá. Aí ela entrou, vou mandar o convite. Opa, mandei errado. Vamos lá, vamos chamar a Mara para esse nosso bate-papo, mandar perguntas, comentários. Oi, Mari, seja bem-vinda. Olá, Olá, tudo bom? que jóia, e você? Que saudade de te ver assim. Pois é, a gente agora só se fala por telefone, né? É. Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Tô te vendo, tô te Todo mundo bem? escutando. Então, tá bom. Tá todo mundo com a conexão ok? Se tiver algum problema, pode falar pra gente que a gente vai ajustando. Então, eu Combinado. vou apresentar um pouquinho do nosso tema e vou apresentar a nossa querida convidada Amara. Ai, obrigada. Bom, eu sou Jussiele, sou psicóloga infantil da Amigas do Aprender, sou neuropsicóloga, experiência aí de 13 anos trabalhando com crianças e famílias. Decidimos fazer essa live hoje sobre o tema, já vou colocar aqui também, né? Sobre o tema da educação infantil, os desafios do ensino remoto, né? Que estão sendo colocados aí de acordo com a demanda da pandemia, né? Então, a gente sabe que a nossa rotina mudou, a rotina das crianças mudou também, né? E de uma forma, infelizmente, sem programação, né? Como a gente fala, Sim, do dia para a noite. Acho que tá dando eco aí. tá me ouvindo? Alguém me escutando? O volume tá alto aí. Pede para baixar um pouquinho. Espera só um pouquinho, deixa eu achar só quem é. Tá. Amor. Então, como a gente estava falando, né, do tema, então é muito importante, né, da gente falar da adaptação das crianças, né? Como foi tudo isso para as crianças? De que mudou da noite para o dia. Agora eu não tenho mais escola, agora eu preciso assistir minha aula online, né? Como que isso mudou dentro das famílias? Como que as famílias estão gerindo isso e o que que a gente pode orientar e também para ajudar, né, Mara? Uhum, E uhum. aí eu convidei a Mara, coordenadora pedagógica, pedagoga, e eu queria primeiro te dar parabéns pelo Dia do Pedagogo. Ah, é Marcamos a live um verdade! Que dia. dia importante, né? Nossa Verdade. Senhora, Obrigada, obrigada. parabéns. Em Uma nome de profissão. todas as minhas amigas de trabalho, eu agradeço. Ai, que bom, uma profissão linda, maravilhosa. Minha mãe também, parabéns para ela, ela também é pedagoga. Então, uma profissão que é básica para nossas crianças e básico para nós, né, enquanto É, profissionais é. de auxílio em relação aos tratamentos e tudo mais. Diga, Mara, quem é você? Meu nome é Mara, né? Conhecida mais como Tia Mara. Sou pedagoga, especialista em educação infantil e gestão escolar. Já trabalho há 12 anos no Colégio Plural, sendo 9 nessa parte da gestão, né? Realmente é um desafio para todos nós. Né? Nós tivemos que nos reinventar em uma semana. Né? Então, é um momento muito delicado, né? Onde a gente adentra a casa de todas as famílias, com muito respeito, né? Por todas elas que também vivenciam essa nova situação. E a gente veio para contribuir, para aprender um pouco, agradecer você, Tia Ju, né? A equipe toda que a gente vive trocando informações, né? Para nós também é uma rotina muito nova. Nós estamos a cada dia aprendendo, isso dá uma angústia muitas vezes, né? Porque o novo, o desconhecido, ele traz uma certa ansiedade. E aí a gente precisa dar uma equilibrada nisso. Mas estou muito feliz por Uhum. estar aqui, principalmente nesse dia tão especial. Muito obrigada Sim, pelo convite.
Que interessante, né? Um convite aí da live sem a gente ter se tocado que o dia era do pedagogo. Eu achei muito legal. Mas eu acho que isso é muito prudente que você está falando também, Mara. Eu falei das famílias e das crianças, né? E a escola também caiu de paraquedas nesse ensino remoto e porque não foi preparado, nunca, eu acredito que as escolas regulares, elas nunca pensaram em ter o ensino à distância para educação Tanto infantil, que por exemplo. nunca foi autorizado, né? Essa autorização ela Sim. veio temporariamente, né? Só em função da pandemia mesmo. Sim. E como você tem sentido isso aí? Como que está a recepção das famílias, das crianças, passando por esse processo de adaptação, né? É uma adaptação, né? O que a gente costuma sempre dizer é que nós não tivemos um aviso prévio, né? E nós não tivemos tempo de dizer para as crianças que a partir do dia 5 de abril nós estaríamos online, que eles nos viriam pela tela do celular, ou pelo note, ou pela televisão, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tenta trazer toda essa parte teórica para as famílias, da importância de manter esse vínculo com a escola, né? A gente também entende os momentos que estão sendo vivenciados, né? Porque é o que também muitas vezes a gente faz os atendimentos, a gente fala, olha, eu te entendo perfeitamente, né? Você ser dona de casa, você trabalhar em home, que também é uma novidade, né? Você ser mãe, esposa, dona de casa, muitas estão sem as suas secretárias do lar em função da própria pandemia mesmo, né? De realmente dar segurança para essa família. Então tem sido um momento de adaptação, onde a gente tenta ajudar da melhor forma possível, né? Levando a todos aqueles que nos procuram, levando para a equipe, que também passa por um momento, né, bem tumultuado, porque os julgamentos eles acabam acontecendo, né, Ju? E então a gente vai trabalhando com todas essas possibilidades e dando suporte, né? Estudando, dando suporte para a equipe, a gente também pedindo suporte para os amigos psicólogos, né? Para que tudo possa acontecer da melhor forma possível e a gente juntos superar essa situação aí tão inusitada nas nossas vidas, né? A gente pensa, tem hora que você está vivendo num filme, né? Olha só, Que é horas que esse verdade. filme vai acabar? Que horas que ele vai acabar? Alguém me avisa. Desliga ele, por favor. Né? Desliga, é bem isso, desliga ele. E você estava falando das adaptações, eu também, enquanto psicóloga, nunca pensei em atender online, né? E hoje em dia eu estou fazendo atendimento online também. E aí vem as crianças dizendo isso para mim, tia, parece que o mundo acabou. Ou tia, parece que a minha escola não existe mais, meus amigos sumiram, eles têm falado muito isso, né? E a gente entende aí de um luto, né, da minha vida que eu tinha antes, de uma hora para outra ela desligou de alguma forma e agora eu tenho que me adaptar a isso e é claro e esperado que todo mundo resista. Então nós, enquanto adultos, resistimos a isso. Eu acredito que as crianças também têm o direito de resistir a essa adaptação, essa aprendizagem do novo, né? Então, mas a gente não pode deixar que essa resistência tome conta. A gente tem que estar ali enquanto pais, enquanto profissionais, orientando, mostrando a importância disso tudo, né, Mara? De estar no contato com a escola, de estar em contato com a aprendizagem. A educação infantil, ela é muito contato, né? A gente fala assim que não existia até 60 e poucos dias atrás uma outra maneira da aprendizagem se não fosse por esse afeto, por esse carinho, por esse contato, por essa troca diária. E hoje social, a gente se vê na obrigação de tentar transmitir tudo isso pela tela. Né? Então, o que a gente faz? A gente sabe o quanto que é importante, por isso que a gente insiste na importância das crianças manterem o vínculo com a escola. É claro que a gente não desconsidera situação nenhuma. Né? Eu acredito muito que só quem sabe, só quem vivencia, é que pode falar se está bom ou se está ruim. Mas a gente, enquanto profissional da educação, a gente sabe que a criança, toda a base dela, todo esse crescimento dela se dá na escola,
Se dá pelas relações, se dá pelo afeto com os professores, né? Todos nós temos um professor que a gente guarda no coração. Todos nós temos uma referência afetiva. E principalmente, né, da educação de um professor. Da educação infantil, que não tem uma outra maneira. Pois é. Quem não lembra do professor do jardim, do pré? Do jardim, do pré. Eu estava comentando esses dias com as meninas que eu trabalho, que eu lembro da letra da professora. Eu também fui alfabetizada pela Casinha Feliz, que é uma metodologia do Colégio Plural. E eu lembro da letra da professora, eu lembro dos desenhos, do traçado dela. Então isso a gente hoje tem trabalhado para transmitir para todas essas famílias, né? Volto a dizer, com muito respeito, porque a gente sabe que é um momento onde nós adultos, né, estamos também mexidos. Nós estamos mexidos, ansiosos, na expectativa de tantas outras coisas. Só que nesse momento, nós, enquanto adultos, é que precisamos dar essa segurança para os nossos pequenos, né? Nós precisamos trabalhar de uma maneira a administrar tudo isso. Então, estar em contato com a escola é muito importante, manter esse vínculo é de extrema importância, porque eu preciso ter a minha identidade, né? Eu sou criança, eu não trabalho, mas o que eu faço? Eu vou à escola. Então, essa escola, por mais que seja online, né, que a gente tenha 10, 15 minutos diários, até porque a gente tem toda uma questão também da saúde dessa criança. Né? A Organização Mundial de Saúde não recomenda que as crianças abaixo de 2 anos elas sejam expostas a nenhum tipo de tela. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, é da responsabilidade também da escola. E a gente tem feito isso. Né? A gente tem trabalhado com as famílias para que elas mantenham esse vínculo, para que a professora esteja em casa no período que a criança quiser. Hoje a gente fala assim, mas nós não mudamos a nossa rotina de atividades. Então, se nós fazíamos 3 atividades durante o período, a gente permanece fazendo. O que muda? Muda porque nós não temos mais o contato, né? A criança que conversa, a criança que questiona, as idas ao banheiro, saída para o lanche, as aulas extras. Então, isso mudou. E aí, a gente vai passar para ela exatamente aquilo que precisa, né? Para que ela possa manter esse vínculo. Então, o que nós fazemos? Nós trazemos as brincadeiras, nós trazemos as acolhidas, nós trazemos os espaços, porque ele precisa se ver pertencente desse espaço, né? Eu preciso me sentir, olha, aquele parque de borracha que eu costumo tanto ir com os meus amigos. Então, é isso que a gente tem dito, dessa importância desse manter o vínculo, que é também o que o Conselho Nacional nos diz, né? A educação infantil, ela precisa manter esse vínculo. E assim, como você falou muito bem dos espaços da escola, né? Além de eu estar vendo a minha professora, de estar vendo a minha sala de aula, eu estou vendo os espaços que me pertencem. Então, a gente precisa entender que o ambiente da escola para a criança é o lugar dela. Né? O lugar dela. Ali, é a referência dela. Eu sempre faço a relação do local de trabalho do adulto. Né? O trabalho do adulto é a mesma relação da ensino-aprendizagem para a criança e da figura da escola. Né? Então, entra para ela esse lugar simbólico de que aqui eu me encontro, aqui é meu lugar, aqui é onde eu aprendo. Olha só como é importante. A aprendizagem é um processo muito difícil para a criança. Não é fácil para ela deixar os seus brinquedos em casa e ir para a escola. Então, a gente sabe que ir lá, ser estimulada neurologicamente para aprender. Então, isso não é um processo fácil. E quando eu tiro isso dela, dentro desse contexto da pandemia, ela sente falta. Então, nós temos o acesso remoto, como dar esse suporte a ela, dizer a escola está aqui, a escola não sumiu, né? Estamos aqui, você pode aprender dentro da sua casa, você dá continuidade a isso. E você falou muito bem da questão do tempo de tela, né? E da idade, né? Até 2 anos não pode ter muito tempo de tela. Aliás, não é ideal até que tenha, né? Mas, como é por necessário... Isso que nós não fizemos nenhum tipo de aula remota para o baby. Baby são crianças de 1 ano. Alguém baixar o volume aí que está escutando a live.
Tá, já Baixou. saiu. Já baixou. Nós não fizemos nenhum tipo de atividade assim, online, para os nossos bebês, né, digamos assim, nossas crianças de 1 ano. Justamente pela responsabilidade que o Colégio Plural tem em relação a tudo isso, né? A nossa experiência enquanto pedagoga, a experiência da direção enquanto gestora de 34 anos a gente faz esse ano. Então, tudo isso é um compromisso. Manter as aulas online não é fácil para ninguém, né? Porque nós não nos preparamos para isso. Nós nos tornamos professores virtuais, volto a dizer, de 1 semana, né? Agora a gente vai dar aula. Então, todos os dias a gente se aprimora. E a gente conta também com os feedbacks dos pais. Para o colégio é muito importante que esse pai ele também esteja dessa forma participando das nossas aulas, né? Quando as sugestões chegam, quando o crescimento... E tudo isso é para o nosso crescimento, para que a gente possa chegar a todos esses lares de uma maneira tão amorosa, que é esse sentimento que a gente utiliza quando a gente está ali planejando, quando a gente está gravando, né? Para que a gente possa realmente chegar na criança e ele dizer, esta é a minha professora. Né? E isso é uma frase que uma das nossas professoras, tia Dani Wilbert, usa muito. Ela fala assim, agora nós vamos fazer eu daqui e você daí. E eles utilizam, quando a gente conversa por telefone, eles falam, tia Dani, você daí e eu daqui. Né? Então, Tá assim, a gente continua mantendo os laços, né? Que é o mais importante. E aprendendo, né? Então, assim... Aprendendo. E tem a questão dos pais também, que eu acho que antes os pais ocupavam outro lugar, né? O lugar de ver as tarefas, o lugar de acompanhar, de falar com a professora, de saber como é que estava o desenvolvimento do filho na escola. Hoje, os pais estão ocupando o lugar também de estar ali do lado do filho assistindo aquela aula, do lado do filho fazendo atividade. Então, eu vejo também que é uma mudança de lugar. Esse aqui eu acho que ele é o nosso. Eu acho que ele é o nosso primeiro fã. Diz pra ele que ele pode assistir ao vivo. Pode sentar aqui do meu lado. Se ele quiser participar enquanto pai também, fica à vontade, né? Tem filhos aí na aula online. Mas olha só, tem uma perguntinha aqui. Dentro do que a gente está falando sobre o lugar dos pais, a Mirna está dando parabéns, meninas. Obrigada, Mirna, pela sua presença. Obrigada. Porque os pais estão achando que aumentou as atividades, né? Será que é uma visão que eles estão tendo de um aumento aí por essa mudança de lugar também? Eu acredito que assim, a rotina da escola nós não aumentamos. Né? A gente trabalha online, remotamente, digamos assim, exatamente o conteúdo. Eu não sei qual é a fase, né, dessa criança. Mas se nós formos pegar pela educação infantil, a gente desenvolve de 2 a 3 atividades diárias a partir do jardim. Maternal 1 e 2, nós temos 2 atividades. Mas o que acontece? Antes de nós chegarmos à realização dessa atividade, você passa por todo um processo de atividade concreta. Né? Então, nós temos 4 horas de relógio, digamos assim, para a gente desenvolver uma atividade. Hoje, em casa, talvez os pais tenham essa sensação porque realmente não estão nesse ambiente escolar. Né? A escola não tem por objetivo de colocar muito mais atividades, até porque eles estão, neste momento, sendo assistidos pelos pais. O que a gente precisa é manter um calendário, manter uma rotina com o básico, né? E a rotina, ela é importante em todos os momentos. Isso também a gente já vinha conversando faz um tempo. Em todos os momentos, em todas as fases. Nós, enquanto seres humanos, nós precisamos dessa rotina. A gente precisa ter um horário que a gente vai acordar, a gente precisa ter uma atividade que a gente vai realizar, porque senão a gente fica meio que perdido. Embora nós estejamos em casa e as aulas estejam sendo desta maneira, momentaneamente, as crianças elas precisam se manter. O hábito de estudar, a rotina de estudar, é muito importante. Então, eu acredito que seja uma sensação em função
de estar do outro lado agora, né? Sim. Mas é o necessário. É o necessário. Isso. Nem mais nem menos, o necessário. Isso, e é importante pensar também, não só na educação infantil propriamente dita, né? Se a gente for pensar no ensino fundamental, a mesma coisa, nas crianças que A estão na classe mesma de coisa. alfabetização, principalmente. Então, a rotina, a manter essa rotina de estudo, manter essa rotina de dentro de casa mesmo é tão importante para ela saber a hora das telas, saber a hora de brincar, a hora do momento com os pais, a hora de Porque ela respeitar vai o pai voltar e para a a mãe. escola. Sim, saber que o pai e a mãe estão em home office, mas eles vão ter tempo com ela. Entender que tudo isso vai voltar, porque se a gente quebra essa rotina, se a gente deixa livre, como que eu vou ter uma criança voltando e se adaptando a essa rotina depois? Vai ser muito mais sofrido para ela, não para os pais, mas para a criança, né? Tem a Mari está perguntando aqui para você, Mara. Mara, você acha que uma criança de 8 anos, o aprendizado remoto é o mesmo que o presencial? Então, em idade nenhuma a gente vai ter a mesma qualidade. Mas é aquilo que a gente vem dizendo, da importância da manutenção deste ensino, né? Do contato Uhum. com os conteúdos. A aprendizagem, de qualquer maneira, ela vai ser retomada na escola. A gente está dentro das incertezas, né? Mas é necessário. Como que é o nome de quem perguntou? É a Mari. Então, Mari, é necessário que ela continue, né, dessa maneira estudando, mantendo a rotina, fazendo as atividades. Ela vai ter a oportunidade de conversar com a professora, da escola, da coordenação, fazer vários planos de ação, para que a gente Sim. possa retomar tudo isso e minimizar ao máximo, né, todo esse impacto, todas as consequências que provavelmente nós levaremos. Mas o que a gente precisa? A gente precisa dar o crédito para a escola, que também está se reinventando, né? Para os professores, que também estão no momento de uma adaptação, né? A gente não parou para analisar. De uma maneira assim, a gente tem muita preocupação de como que a gente está sendo visto, né? Eu acho que isso é normal do ser humano. Então, o que a gente faz? A gente faz o melhor. A gente se doa, mesmo que isso não esteja agradando 100%. Mas a gente tenta fazer o melhor. Então, nesse momento, mesmo que essa aprendizagem não vá ser 100%, mas ela precisa ser, digamos assim, daquilo que ela der conta. Né? Essa criança também, ela está fora do ambiente, ela está fora da rotina dela, ela está fora dos amigos, ela está longe dos amigos, ela está longe dos avós. Quantas crianças nós temos que não estão podendo visitar os avós? Né? A gente costuma dizer assim, que quando a gente não tinha nada para fazer, a gente ia para o shopping, né, Ju? A gente ia dar uma voltinha no shopping. E se tornava então, isso se tornava rotina, né, de alguma forma. Rotina! O brincar, o ir ao cinema, o descer para brincar com os amigos, o passeio na praça, o passeio nos parques. Então, tudo isso foi suspenso de um dia para o outro. Então, nós precisamos, assim, levar em conta que essas nossas crianças também estão num momento de ansiedade. O fato de estar em casa, de olhar para as telas, isso é muito diferente, né? Quando eu estou na sala de aula, todos nós fomos alunos. Você cutuca um, você conversa com o outro. Tia, passa no banheiro, às vezes no meio da explicação, né? Tia, passa no banheiro. Eu tiro pelo meu exemplo do 9º ano. Tia, passa no banheiro. Professor, você me dá licença? Então, assim, você dá uma oxigenada. Aí você volta, você retoma e tá tudo bem. Aí você vai pro intervalo, você conversa com os amigos, você senta na cantina, né? Você vai para uma aula numa sala Google, você vai para um laboratório, então você vai para uma educação física, que é a matéria que eles mais gostam, né? E você tem essa oportunidade. Então, Mari, continua, amiga, continua dando o suporte necessário, né? Eu tenho certeza que a escola vai ser muito parceira, né, sua, para quando a gente retornar, a gente possa realmente minimizar todos esses impactos. E é maravilhoso a gente poder tranquilizar os pais nesse sentido, né? Que que a escola e nenhum outro profissional vai exigir que a criança aprenda tudo que ela tinha que aprender como se estivesse em sala de aula. Então é um momento diferente, a aprendizagem vai ser diferente, ela não vai ser igual, mas não vai ser inferior. Mas ela não vai ser inferior do que é esperado, né, Mara? Então, assim, dando esse suporte para a criança,
ela vai estar dentro do que é esperado para a idade dela. Né? Dela, Então, a gente exatamente. tem que entender que uma criança, claro, vai ter algumas defasagens, vai ter algumas coisas que a escola vai dar o suporte depois, já está dando, e vai dar também o suporte de retomada desse conteúdo, retomada dessa aprendizagem, no tempo que for possível, né? Então, tem alguns comentários aqui. Ó, a aprendizagem de todos está bem alta, isso gera ansiedade a todos. Sim, a aprendizagem é um movimento de ansiedade, né? A Mari está comentando. Outra Mari. Oi, Mari, tudo bem? Achei isso tão importante na escola do meu filho, terem levado em consideração o tempo de tela. Que legal, isso é maravilhoso. Tem mais outro comentário aqui. Você acha que as aulas devem ser ao vivo ou gravadas, devido à disponibilidade dos pais? Então, assim, nós temos no segmento da educação infantil, o Colégio Plural faz gravado. Por quê? Porque você oportuniza que a criança faça no tempo dela. E aí, até porque a gente volta na questão da rotina, né? Nós temos pais que têm a disponibilidade de manhã, nós temos pais em home, nós temos pais que estão trabalhando normalmente. Então, a aula gravada, ela te dá a possibilidade de você parar, de você tomar uma água, de você ir ao banheiro e retomar as atividades. Então, se nós consideramos que a criança ela pode fazer aos poucos nessa adaptação, então não seria justo nós deixarmos a aula ao vivo, né? Levando em conta também, assim, eu acho que é o primordial que a escola preza muito, é a questão da idade, da maturidade. Uma criança de 2 anos, de 3 anos, o foco atencional dela é mínimo, né? Ela começa uma coisa aqui, ela já vai sair. Para os maiores, nós temos as duas opções. Então, nós temos a aula gravada e nós temos também os momentos que as aulas são ao vivo, inclusive os plantões, né? Então, assim, nós garantimos a aprendizagem, digamos assim, com as aulas gravadas. E eu vou dizer agora como mãe, para o meu filho é muito bom, né? Ele tem um tempo maior, ele para, ele retoma. Se ele precisar ouvir de novo a explicação, ele vai fazer isso e ele vai retomar nas atividades. E nós temos os momentos das aulas que são ao vivo. Desculpa, te cortei, mas as aulas gravadas, ela dá possibilidade para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem também, né, Mara? Então, em especial. Em especial, porque o que a gente fala? Nós temos, assim, alguns alunos que eles têm a questão de laudos e tudo mais. Então, quando uma aula é gravada, você não vai deixá-lo 10 minutos, 15 minutos ali, justamente em função desse foco atencional. Então, o que você faz? Você vai aos poucos, né? Nós temos, às vezes, os questionamentos. A criança hiperativa, você acha que é tranquilo assistir a aula, desde que ela seja monitorada. Então, você pode fragmentar. Agora, você vai fazer a atividade da acolhida, né? Então, a professora vai te envolver nesse primeiro momento, ela vai conversar com você. Então, você já chamou a atenção. E aí, ela vai ter o tempo dela. Então, ela dispersou para alguma coisa no momento que a gente vai parar. E essa opção a gente tem na aula gravada. A aula ao vivo já seria mais trabalhosa, né? Porque você perdeu o conteúdo, perdeu. Sim, e a aula ao vivo acho que é mais para as crianças maiores também, né? Que tem um ritmo acelerado maior de conteúdo também. De conteúdos, E a escola também, a escola também vai trabalhar com aquilo que é pré-requisito, né, Ju? A gente vai sempre priorizar todos os pré-requisitos para que a gente tenha também aí um sucesso nesse período, né, tão polêmico. Sim, a Mari está comentando exatamente isso. Acredito que o meu filho está evoluindo bem, pois fico em cima na hora da atividade. E precisa, né? A gente precisa que os pais estejam ali com eles. Né? Porque na escola ele tem o suporte do professor, em casa ele tem o da mãe, do pai. Só deixa eu ler outros comentários aqui. Mas as crianças é porque fica um monte, aí você comenta tudo. Mas as crianças com dificuldade de aprendizagem vão ter o apoio depois? Com certeza. Eu posso falar pelo Colégio Plural, né? Eu posso dizer pela minha segunda casa, ou talvez a minha primeira casa, né, Ju? Mas com certeza, com certeza. A gente
todo o nosso trabalho, assim, ele é muito fundamentado nessa questão do estar perto, né, do fazer o diferencial exatamente nesse sentido. Então, não poderia ser diferente. Uhum. É isso mesmo, né? A gente tem que pensar que, como a Mari aqui está falando, a outra Mari, a Mari Medeiros, ela é de outro país, ó. Ela está falando, obrigada, eu moro em outro país e aqui está final do ano letivo, diferente do Brasil. E a Sim. outra Mari, Pascoal, está falando, temos discussão com duas Maris. É, feedback como mãe, aqui, feedback de mãe, de um filho de 4 anos. Ele presta mais atenção, presta mais atenção às Não estou te ouvindo, Ju. Estamos com problemas de conexão. Então, tá aparecendo aí? Estou te escutando, só a imagem que está parada. Eu acho. Tá, deixa eu ver com o marido aqui. Isso, com a equipe técnica, né, Ju? Tá mexendo a imagem? Não. Não. Vamos ver se estamos resolvendo. Mas pode seguir, Mara, pode ir falando. Acho que eu travei, né? Aí, pronto. Já estou te vendo de novo. Ah, que bom. Ah, Voltei. Tem uma pergunta que aqui, ó. bom. Quais as instruções para os pais com filhos com transtornos? Que orientações que a gente pode passar com os transtornos aí? Vamos pensar no déficit de atenção, espectro autista, né? Que são as que têm mais dificuldade atencional, né, Mara? Sim, sim. O que a gente sempre diz é o seguinte: cada família ela institui na sua casa uma rotina, né? Então, o que nós não podemos perder de vista? Essa rotina. O fato de não estar no ambiente escolar não quer dizer que ele não tenha o compromisso dele, a responsabilidade em relação às atividades. É claro que nós vamos considerar que o profissional ele vai ter toda uma habilidade para trabalhar com essa criança. Nem sempre ela vai fazer atividade no mesmo momento, né? Ela precisa de um outro tipo de atenção. Ela tem uma pessoa que vai estar com ela. Mas o que a gente não pode desconsiderar? Ele não quer, né? Ele não quer. Não, ele não quer. Então ele vai ficar um pouquinho mais no tablet porque ele não quer. Então, esse querer, ele precisa ser promovido por nós, pais, adultos, né? A gente vai sempre arrumar uma forma, seja através dos brinquedos, seja através de chamar atenção, os combinados que são de extrema importância, porque embora eles tenham, né, algum tipo seja lá do que for, mas eles têm uma inteligência, né, Ju? Eles são espertos, eles sabem manusear muitas vezes o adulto. Então, assim, é muito importante que essa rotina não seja, né, retirada deles. O horário de pré-escola é horário de pré-escola. Então, se ele vai para a escola à tarde, nós vamos sentar para a gente ver à tarde as nossas né? Aí a gente entra em vários outros comportamentos que vão realmente dificultar, né? Sim, sim. Eu acho que a questão da rotina que a gente está conversando é muito importante ela ser combinada com a criança também.
né? Então, a gente pode colocar, né? Como você disse, ela estuda à tarde, ela faz a tarefa, ela assiste a aula gravada à tarde, mas às vezes não é possível para os pais em home office, ou às vezes não tem alguém, ou o pai e a mãe saiu, não tem alguém que possa acompanhar. Então, vamos fazer um combinado? Ó, você Claro! vai fazer a tarefinha de manhã e à tarde você brinca. Ou, porque Sim, tem pequeno também de atividade de aula, né? Então, sim, é. pode fazer essa atividade e você vai brincar. Então, são combinados dentro da autoridade dos pais também para guiar essa criança. A gente precisa entender que a criança ela é guiada pelos pais, né? Ela não tem a maturidade nem emocional nem neurológica para dar conta de uma rotina sozinha. Então, ela não vai E dizer, são ela poucas as coisas que vai dizer, vai "Ei, faz arrumar vários motivos para fazer só assim." aquilo que realmente for prazeroso, E né? às Porque vezes o perder tempo nessa fase, né, Ju, ele é muito evidente. Então, assim, eu sentar e fazer a minha atividade, eu assistir 10 minutos de aula, né? Eu vou perder tempo. Então, a sim, gente e aí a precisa gente pode também trabalhar com eles. pensar em É. adaptações, né? Vamos pegar um brinquedo que ele gosta muito, colocar na frente. Não, vamos colocar os seus brinquedos para assistir alguém agora. Então, Vamos vamos assistir junto. lúdico, vamos assistir junto, vamos fazer a atividade que a professora está passando. Então, tentar tornar isso de uma forma mais acessível e mais tranquila possível, porque a escola, nesse momento em que a criança está privada de tudo, né, como você disse, até dos avós, ela está privada de tudo, eu não posso privar ela também da escola. Então, eu preciso Restringir permitir o ambiente escolar. isso, e mostrar para ela que a escola está ali. Ó, sou sua Sim, companheira, venha, né? Vamos fazer. A professora com certeza está fazendo, né, mil e uma coisas para chamar a atenção da sim, criança. sim, sim. A dúvida, né? Até que mandaram lá no Instagram sobre se é eficiente para quem tem dificuldades. Foi essa pergunta e já retomaram essa pergunta ao longo da live, né? A gente tem que entender até que ponto cada criança dá conta. Então, se a escola passa, vou falar do meu lado psicóloga, coordenadora pedagoga, me corrija se eu estou errada. Mas se a escola passa, vamos lá, 3 atividades para a criança fazer naquele dia, mas se ela dá conta, se ela consegue fazer uma, eu penso, como psicóloga, que ela já está em contato com a escola, que ela já está em contato com a aprendizagem, que para ela já está bom. Então, eu acredito que a gente tem que olhar cada criança como uma, cada família como uma, porque cada Uhum. família vai se adaptar de uma forma também. Nenhuma família vai ser igual a outra. Não se comparem, pais. Não falam, ah, não, a grama do meu vizinho está mais verde, o filho do meu vizinho dá conta de tudo e o meu não. Cada criança tem seu tempo, cada criança tem a sua maneira de aprender. E a gente precisa respeitar isso. Ó, a Sandra está comentando, haja paciência para atender a tudo, principalmente os cuidados com o Covid. Verdade. Né? A gente ainda tem isso, né? Os pais estão nesse lugar, né, de dar conta de tudo aí, de um montante de É, coisas. E exatamente. dar conta da ansiedade, da angústia deles também diante disso, né? E aí entra aquela questão do termômetro, né? Quem é o adulto da relação, né, Ju? Sim, Volto a dizer, a gente tem muito respeito por todas as situações, por todas as famílias, só quem sabe é quem vivencia, né? sim, De repente as pessoas podem dizer, ah, mas está dizendo porque não sabe como que é lá em casa, né? Eu trabalho, eu tenho sim, 2 filhos, eu tenho 3 filhos, são todos de idades próximas e tudo mais. Mas nesse momento é o adulto que ele precisa ter esse discernimento. Essa segurança das nossas crianças, quem vai dar somos nós. Essa estrutura, né, familiar, ela vai ser muito importante. Nós tínhamos uma vida que a gente passava muito mais tempo no trabalho do que junto com as crianças. E para muitos mudou, né? Hoje a gente precisa. De maneira nenhuma a escola quer que o pai seja o professor. Até porque isso não foi uma coisa pensada, né? Não é uma situação que a gente pode dizer que foi programada. Mas o que a gente precisa? A gente precisa da compreensão, da parceria, né? Do se reestruturar emocionalmente mesmo. E eu acredito que até pedir ajuda, viu, Ju? Eu acho sim, muito importante a gente, quando a gente não dá conta das coisas, a gente pede ajuda, né? sim, Olha, vamos, me dá uma orientação, escola.
eu estou trabalhando dessa maneira, será que tá legal, não tá legal? Eu acho que isso é parceria. Né? Nenhum de nós, nem família, nem escola, nem equipe de professores, ninguém, né? Empresários, estavam preparados para um momento tão delicado que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que, acima de tudo, Ju, de todas essas situações que a gente tem vivido, de todas essas polêmicas e tudo mais, a gente precisa tirar um aprendizado de toda essa situação, né? O aprendizado da empatia, né? Da gente aprender a se colocar, seja no lugar do seu filho, que é uma criança de 2, de 3 anos, como que ele está vendo toda essa situação? Seja no lugar do profissional que está lá, passando pelos julgamentos, né? Passando por todas essas situações, que também emocionalmente abala. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo todas essas crianças, e se Deus quiser, né? Se tudo organizar de uma maneira que vá garantir a saúde de todos, e aí a gente precisa estar bem, né? Então, essa paciência, esse desenvolver esse olhar empático em relação ao outro, seja lá quem for. Eu acredito que é o grande aprendizado de toda essa situação, porque antes a gente não tinha noção de uma situação que acontecesse na China, do outro lado, né, do mundo, como a gente fala, que fosse nos atingir aqui, ali, em Livramento, em Poconé, em Cuiabá, não é? Então, e hoje a gente tem a dimensão de tudo isso, né? Então, eu acredito muito que é passageiro, a gente precisa se ajudar, não só com uma máscara, né? Mas a gente precisa se ajudar emocionalmente, a gente precisa entender que todos nós somos pessoas, que temos as nossas emoções, que temos as nossas fragilidades, que seja ela a nossa criança, o nosso filho de 2, de 3, de 10, de 18, né? Seja o profissional, para que a gente realmente possa superar essa fase que vai ficar para a história das nossas vidas. E de uma maneira positiva. Eu falo que a gente não está no mesmo barco, né? Porque cada um tem a sua realidade. Mas se a gente pensar que eu estou numa canoa remando na tempestade e eu estou remando sozinha com como que fala? Um remador, né? A paletinha lá que rema do barquinho. O remo. O remo, isso. Se eu estiver remando sozinha, esse barco ele vai fazer o quê? Ele vai ficando dando voltas, ele não vai andar para frente. Então a gente precisa andar junto. Escola, família, profissionais, né? Todo mundo, a sociedade precisa remar junto. A gente precisa remar para frente, não em círculos. Não círculos, nem para trás, porque se a gente for pensar no viés da aprendizagem, se a gente remar para trás, como que essa criança vai aceitar voltar para a escola depois? Se ela ficou, sei lá, 4 meses sem escola, sem contato, agora você quer que eu volte? Né? Como que vai ser? Vai ser choro, vai ser sofrimento, vai ser dificuldades de aprendizagem que às vezes já existem, vão acentuar muito mais por falta de ter essa presença da escola. Então, por isso que é tão importante. Isso é inevitável. Essa readaptação é inevitável. Porque a hora que eles voltarem, eles vão estar já dentro de uma outra rotina. Né? Então, assim, a escola, nós enquanto profissionais, nós teremos que ter um olhar também diferenciado. Né? A família precisa, por isso que eu volto a dizer, é o momento da gente realmente pegar nas mãos e dizer, não, nós vamos nos ajudar. Né? Porque a gente sabe também que a vida do pai e da mãe, ela vai dar continuidade. Então, ela vai deixar na escola e a gente vai ter os nossos desafios dessa readaptação. Né? Ou dessa adaptação, porque a gente não sabe ainda quanto tempo, né? Então, é necessário. Se a gente for pensar como era a escola antes, como eram as aulas, não vai voltar tão cedo, vai voltar de uma forma diferente. Então, vai voltar as crianças com máscara, vai voltar o álcool gel, o distanciamento. Então, já vai ser um processo de estresse e ansiedade para as crianças esse retorno. Né? E aí, mais uma vez, o adulto ele precisa ter esse discernimento. Né? Mais uma vez, esse adulto ele precisa estar numa situação de parceria. Porque senão não vai acontecer. E se a gente pode fazer essa adaptação aos poucos, né? Então a criança vai se adaptando no online, ela vai se adaptando a ter contato com a escola, menos tempo de aula. Quando ela voltar, vai ser muito mais fácil.
Se eu interrompo, se eu coloco uma janela ali nesse tempo, quando eu voltar é um susto que eu levo. Nossa, que mundo que é esse que mudou tudo que eu não sabia? Exatamente. Eu tava de férias. E as minhas férias foram longas, né? E Uhum. a gente também, assim, é muito importante a gente ter, eu acredito que noção nós não teremos, né? Mas que a gente possa pensar nesses impactos emocionais. Sim, Porque hoje, assim, a gente acha que a criança ela não percebe nada, que ela não vê, que ela não sei, não, ela tá ali, ela tá brincando. Engano nosso, né? Porque ela sim, percebe, ela sente, e isso vai ficar registrado. Então, tudo isso vai ser uma experiência de vida, né? ela está vivenciando, A gente né, junto torce para que com todo mundo. realmente haja um crescimento, né? Mas É, é uma experiência que as crianças vão levar. E a gente eu acho que precisa ter esse controle aí emocional, né? A gente parar um pouquinho, a gente dá uma baixada um pouco, porque as pessoas estão muito intolerantes, né, Ju? sim. A gente tudo quer resolver, mas ela quer resolver no tempo dela, da maneira dela, de uma maneira tão imediatista, né? Todo mundo quer que a pandemia acabe, todo mundo quer voltar à vida normal. A gente tem que entender que não é só um que quer, é o mundo inteiro, é o Todos, planeta todos. Terra que quer que volte. Então, assim, acho que a saúde emocional nesse momento, a saúde familiar nesse momento, para conseguir dar esse suporte para a criança na aprendizagem, é primordial. Se eu não estou bem, como é que eu vou ajudar meu filho? Né? Então, assim, conversar sobre isso em casa, conversar com as crianças, explicar para elas o que está acontecendo. Né? Eu sempre falo para os pais, assim, passa na frente da escola, mostra que a escola está fechada, passa na O frente do diálogo, shopping, né? É, mostra que está fechado, explica o porquê está fechado. Não é ele que não está indo à escola. A escola está fechada porque precisa. Então, sim, mostrar para eles e permitir que a criança verbalize. Você está entendendo o que está acontecendo? O que, que você está sentindo? Está com saudade do quê? O que mais você tem saudade? O que mais você gostava? O que mais você quer? Quer falar com seu amiguinho? Vamos fazer uma videochamada com o amiguinho? Vamos fazer uma sim, videochamada sim, com a professora, né? É possível isso dentro do contexto. Né? Acho que sim, tudo que é sim, combinado, né? Eu tenho certeza que a escola vai atender isso também. Então, a sim. gente tem que ir por esse lado, né? Tem. É a parceria, né? É o se ajudar. A gente Sim, volta a dizer, né? Às vezes até de uma maneira redundante, nós estamos todos numa fase de aprendizagem. E é sim, só nos ajudando, nos amparando, né? Desenvolvendo, digamos assim, esse sentimento que é muito maior do que a pandemia, né? Da solidariedade, da empatia, do valorizar, né? Do valorizar. Eu acredito que a valorização nesse momento é uma palavra também muito importante. sim, O meu momento com o meu filho, isso vai ficar marcado para sempre, sim, né? Você conversar, você dizer, você parar, é claro que de uma maneira muito respeitosa, né? Eu assim, é difícil muitas vezes a gente colocar as palavras porque a gente nunca está no lugar do outro, né? E é justamente isso uhum, que eu tenho falado, a questão da empatia. Mas aos uhum, poucos a gente vai absorvendo tudo isso. Né? Pera aí um pouquinho, sim, agora eu vou parar, eu vou sentar ali 5 minutos, eu vou fazer uma brincadeira que a professora propôs na aula dela, na videoaula, eu vou fazer uma vamos fazer, brincadeira do professor de educação física, né? vamos Então, fazer a assim, família toda, né? Vamos é um juntar a momento família que e vamos fazer? exatamente. As brincadeiras que as professoras fazem, né, concretas. Então, eu parar um pouquinho e viver também esse momento, né, Ju? Sim, Curtir, porque a gente está muito preocupado no amanhã, no amanhã, no amanhã, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer amanhã, e aí o hoje ele fica deixado de lado, né? na verdade, na situação que a gente está vivendo, dentro de tudo isso que a gente está conversando, a gente tem que viver o hoje. Então, eu não sei como é que vai ser amanhã. Eu não sei como é que vai ser semana que vem. Eu não tenho uma data para voltar tudo ao normal. Eu tenho que Sim, entender que o hoje eu preciso vivenciar da melhor forma. Com a minha da saúde melhor forma. emocional, com a saúde emocional dos filhos, das crianças, né, dos avós, dos tios, todo mundo unir aí forças e fortalecer vínculos. Acho que é um momento de fortalecer esses vínculos que às vezes a gente não tinha tempo antes, né? Quantas coisas a gente para pensar, nossa, olha o que eu fazia, eu podia ter feito diferente.
Eu tenho escutado muito isso dos pais, eles dizendo, Jussiele, eu não sabia que meu filho tinha tanta dificuldade, ou eu não sabia que meu filho sabia tanto. Então, meu filho me ensina na hora da tarefa, eu falei, olha que maravilhoso, antes não tinha tempo para isso, agora tem. Então, olhar para o lado E sem positivo. julgamentos, né, Ju? Eu acredito assim, sem julgamentos, né? Mas é porque nosso próprio ritmo de vida, ele faz com que muitas vezes a gente entre no piloto automático. Aí você vai trabalhando, você vai fazendo, e daqui a pouco, não, agora para tudo. Agora para tudo. Então, assim, esse anseio que muitas vezes a gente percebe das famílias e tudo mais, é compreensível, né? Sim, A gente tinha um ritmo e aí daqui a pouco a gente foi obrigado a parar tudo. E eu vou dizer, e é compreensível e é esperado, tá? As pessoas que não estão sentindo isso, elas estão negando o que está acontecendo. Então, a gente tem que entender que a ansiedade e a angústia fazem parte do momento e precisam acontecer. Então, e o que eu vou fazer com isso, né, Ju? Claro. E o que eu vou fazer com isso? Se eu não dou conta, vamos para terapia, vamos pedir ajuda para a escola, vamos gritar, pelo amor de Deus. Sim, sim. Ó, Mara, falta 10 minutinhos, tá? Aí eu vou ler mais um comentário. Se tiver alguém mais que quer fazer alguma pergunta, fica à vontade, que a gente já está entrando no nosso encerramento. Ó, a Mari está falando aqui. Aqui onde eu moro, as aulas são online, nos mesmos horários. Então, não saiu da rotina. Só mudou por ser em casa. Minha filha sabe da pandemia, que precisamos ficar em casa e que o estudo precisa continuar. Que legal. Então, não está de férias. Tem uma parceria muito boa com a escola. Porque, como você disse, Mara, precisamos trabalhar junto ainda mais nesse momento. Que legal. Nesse momento. Tem uma pergunta aqui. Esse tempo de aulas online será contado como carga horária? Então, assim, existem muitas incertezas, né? Hoje a gente já tem alguns documentos que dizem que sim, né? Mas eu acredito que só o tempo, Ju. Eu acredito que nada está determinado ainda, né? É mais aguardar, é saber quando tudo isso passar, o que vem pela frente, como que tudo isso vai ser reorganizado, que vai existir uma reorganização do calendário, isso também é um fato. Agora, dizer que vai contar ou não vai contar, eu acredito que ainda é muito prematuro. Né? A gente tem alguns dados que dizem que sim, mas eu acredito que é melhor a gente aguardar. São muitas novidades, né? Se a gente for pensar, todo mundo está aprendendo. Todo mundo aprendendo com isso. E como inclusive você os nossos governantes. Estão aprendendo, nunca teve uma pandemia dessa, gente. Nunca passamos por uma situação dessa. Então, assim, e cada um do seu jeito, né? Cada um do jeito que pode. E como você disse, com muito respeito, entendendo que cada família é uma, né? E não existe nenhuma família igual a outra. Não existe uma receita, não existe um modelo. Não. Até não existe, às vezes me perguntam, mas a rotina, manda para mim como é que é a rotina. Não tem, cada família vai construir a sua própria, mas é importante que tenha. Acho que é uma mensagem que a gente pode deixar hoje para todos, né? A construção da rotina, ela reduz a ansiedade, ela reduz a insegurança, ela organiza emocionalmente qualquer pessoa, ainda mais a criança que não tem essa maturidade emocional. Então, a rotina, ela é organizante, sim, a gente precisa se organizar, a gente precisa de uma rotina. Organize isso dentro do que você pode, não se cobre também, né, eu tenho que fazer perfeito, eu tenho que ser maravilhoso. Né, eu tenho que ser uma super mãe, uma super profissional, uma super esposa, uma super dona de casa. Em algum momento você vai falhar. Principalmente no momento que a gente tá vivendo, vai falhar, não tem como. Com certeza. Com certeza. Então, se permitir isso, né? E pedir ajuda da escola, pedir ajuda do psicólogo, pedir ajuda do fono, né? Quando tá difícil, me orienta, como eu faço, né? Sim, entender que é muito importante. Entender que eu, como psicóloga, nunca vou exigir que os pais dos meus pacientes sejam psicólogos dos filhos. Não, eles são pais. Na escola, não vai exigir enquanto a escola, não queremos que sejam professores. Né? Ninguém vai ocupar o lugar de ninguém nesse momento. O que a gente precisa é estarmos,
né, atuando em determinadas áreas com tranquilidade, porque senão acaba que a Sim. gente atropela, né? É, Ju, sim. querida, eu também, eu acho que já está indo agora para os finalmente, né? Em É, nome da escola, né, do Colégio Plural, eu quero muito te agradecer, porque foi por meio dele que a gente se conheceu, né, Ju? foi. Né? Te agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, nesse dia que é tão importante para nós, professores, pedagogos, né, que nos dedicamos tanto aí. Agradecer pela oportunidade do aprendizado, porque a gente troca muito e a gente aprende muito. Agradecer a todas Muito. as pessoas que nos ouviram, né, e nos colocar à disposição. Aquilo que a gente puder contribuir, a gente também vai estar sempre aprendendo. Que legal. E temos elogios aqui, ó. Lidiane Ai, que Moraes, bom! parabéns. Teve outros aqui que foram passando ao longo da discussão. Ó, a Mari, Que excelente live. joia! Parabéns a vocês, grandes profissionais. Adorei. Parabéns a todos os profissionais da educação. Estão sendo muito desafiados. Palminhas, Sim, parabéns. Corações, palminhas. Legal. eu Quero quero muito mandar agradecer. um beijo para todos os profissionais do colégio, porque assim, sem exceção, pedagogos, Sim, especialistas, né? Para a direção, que é desafiador também, você planejar um ano e de repente você se reestruturar, né? Para vocês que também dão esse suporte para a escola, tia Lígia, né? Tia sim. Ju, que estão lá parceiras conosco, né? Então é um agradecimento mesmo para todos, todos, todos. É um conjunto, né, Mara? Ninguém Um trabalha sozinho, conjunto. ninguém faz Não. sozinho. As minhas amigas coordenadoras também, pedagogas, né? Tia Samira, tia Amanda, tia Denise, a Magda, né? Acho que eu não Uma, esqueci de nenhuma. que legal, parabéns para todas, né? Acho que é um momento Obrigada, obrigada. desafiador para todo mundo. E não tinha melhor dia para a gente fazer essa live do Dia Não, do não. Pedagogo. Parabéns a todos das escolas, especialmente ao Plural, né? Que aceitou que a Mara Sim, estivesse aqui, que é. nos ajudou aqui, Amigas do Aprender, a ter a presença dessa super profissional. Então, Ah, assim, eu te muito agradeço. olha, Mara, a gente está aqui de verdade, de coração, muito feliz com a sua presença. E você sabe que Obrigada, a eu também escola agradeço. plural, o plural em especial, abriu essas portas para a gente, Amigas da Aprender, então sempre nos recepcionou com muito carinho, muita atenção. Todas as adaptações que a gente pediu sempre foi aceitas. Então, assim, a gente, nas nossas reuniões, né? Então, foi tudo muito bom. Muito obrigada por você estar aqui. Um abraço a todos. Se tiverem dúvidas, podem mandar para a gente no privado, para Pode mim. mandar. Nós estamos aqui. Eu que agradeço, querida. Um beijo grande. Um beijo, até a Tchau, próxima. tchau. Até.